O caso do lenhador Travis Walton, sem sombra de dúvidas, é um dos mais famosos da história da ufologia, quando o assunto é o tema de abdução. E é por isso que eu separei uma narrativa para vocês, repleta de detalhes que vocês irão conferir a seguir. Afinal de contas, está começando mais um Vídeo Mistério. Na manhã do dia 5 de novembro de 1975, Travis Walton mais 5 amigos foram até a Floresta Nacional de Sitgraves, no Arizona, para cortar algumas árvores, prestando serviço à companhia florestal local. Era uma quarta-feira como outra qualquer, até que eles testemunharam algo que ficaria marcado para sempre em suas vidas. Naquele dia, o sol se pôs mais cedo, mas os lenhadores continuaram a trabalhar até as 18 horas. Com as serras e os galões de combustível na traseira de uma picape, eles se acomodaram no veículo para voltar à cidade. No caminho, viram uma luz que iluminava intensamente o céu totalmente escuro. Essa mesma luz vinha de trás de uma colina adiante da estrada. Seu brilho amarelado ofuscava toda a vista dos passageiros. Enquanto os lenhadores se perguntavam o que poderia ser aquilo, um dos amigos de Travis, Mike, estava ao volante e decidiu seguir a luz até que ela finalmente se revelou. E ele imediatamente deu um grito, dizendo: "Meu Deus, é um disco voador!" Os homens estavam diante de um objeto muito estranho, que tinha o formato de um disco de cerca de 2,5 metros de altura e 6 metros de comprimento, parado a poucos metros de altura do chão. Todos estavam atônitos e paralisados, menos Travis Walton, que saiu da picape e disparou em direção à máquina. Ele não queria perder a chance de ver um disco voador de perto. Admirado, Travis se aproximou mais e mais para conseguir ver os detalhes do disco de metal. O que o lenhador não esperava é que, ao se aproximar, seria atingido por uma luz forte que o acertou como uma grande descarga elétrica. Aterrorizados, os outros 5 homens deixaram Walton para trás e fugiram do local a toda velocidade dentro da picape. De volta à estrada, todos estavam com muito medo de que um objeto metálico estivesse perseguindo o carro. Depois de muita discussão, eles decidiram voltar, mas já era tarde demais. Nenhum amigo ou mesmo a nave estavam mais no local. Assim, os amigos de Travis decidiram denunciar o caso às autoridades, e não demorou muito para o boato se espalhar. Grandes buscas foram organizadas. A imprensa e até mesmo os ufólogos da época também apareceram para tentar entender o que estava acontecendo. Nesse meio tempo, a esperança de achar Travis ficava cada vez menor. Até que 5 dias depois do desaparecimento, o telefone de Alison Walton, irmã de Travis, tocou no início da madrugada. Do outro lado da linha, para seu espanto, era Travis, que estava gritando desesperado para que alguém fosse buscá-lo. Apesar da desconfiança, Grant Neff, marido de Alison, foi buscá-lo e o encontrou deitado no chão, ainda dentro de uma cabine telefônica e um posto de gasolina. Ele estava desorientado, em choque.
e só falava sobre seres de pele branca e olhos enormes. A sua experiência sobre o que aconteceu de dentro da nave foi contado da seguinte forma, segundo o próprio Travis. Ele se lembra que depois de ter sido atingido pela luz, acordou deitado em uma maca dura e fria. No começo, imaginou que seus amigos o tinham levado a um hospital por causa da descarga elétrica, mas quando abriu os olhos, ele entrou em pânico. Ele estava cercado por 3 figuras humanoides, todos eles com braços, pernas e mãos como de humanos, mas de pele estranhamente branca e olhos enormes que não se compara a nenhuma etnia humana. Em seguida, Travis juntou forças e pulou da cama na esperança de se salvar. Ele saiu por uma porta e correu por um longo corredor em busca de alguma ajuda que esperava encontrar por lá. Na tentativa de achar uma saída, ele trombou um outro tripulante da nave, um homem muito alto e forte, de aparência humana, e que usava um capacete de astronauta. Enquanto Travis fazia perguntas e pedia ajuda, o homem não abriu a boca e foi guiando o lenhador por um caminho de mais corredores e salas. Em uma dessas alas estava mais 2 homens e uma mulher, todos de aparência humana, como o próprio grandão. Apesar de continuar fazendo perguntas e resistindo ao toque daquelas figuras, Travis cedeu e se viu deitado de novo. A última coisa que ele se lembra é de uma máscara cobrindo sua boca e seu nariz, antes de acordar no acostamento de uma estrada. A história de Travis Walton ficou conhecida como o caso de abdução mais bem documentado da história. Isso porque parte da experiência foi testemunhada por 5 pessoas, que, inclusive, passaram pelo teste do polígrafo, aqui no Brasil chamado como o famoso detector de mentiras. Além de participar de diversos programas de TV, Travis Walton ainda eternizou sua abdução no livro Fire in the Sky, lançado em 1978, que também, no ano de 1993, deu origem ao filme Fogo no Céu. E apesar de os céticos garantirem que a história é oportuna e cheia de furos, comunidades ufológicas de todo o mundo ainda consideram o lenhador Travis Walton como a prova viva de que alienígenas existem de fato. Apenas alguns detalhes a respeito do caso do Travis Walton. O filme Fogo no Céu, que inclusive eu destaquei ainda há pouco na narrativa, ele é cheio de coisas que não aconteceram exatamente dentro dos relatos e da tal experiência que o Travis Walton diz ter vivido. Os diretores na época, que negociaram inclusive os direitos com o próprio livro Fogo no Céu do Travis Walton, combinaram com ele que iriam de certa forma ficcionar muitas das coisas que estão ali. Quem já assistiu o filme, logo de cara vai se recordar que ele acorda nessa tal maca que ele descreve dentro da nave e tem uma espécie de gosma ali, uma espécie de uma cola, uma substância em cima dele, que isso ele não relata tanto no livro quanto em seus depoimentos nas palestras que ele dá ao redor do mundo. Esse é apenas um detalhe. E já que eu falei sobre essas participações que ele tem com o público,
mundo afora, proferindo palestras. Até hoje, existem pessoas que desconfiam que o Travis Walton de fato inventou tudo isso juntamente com os seus outros comparsas, os seus outros amigos, haja visto que eles eram fãs do tema de abdução, principalmente o Travis e o seu cunhado, que eu citei ainda há pouco. Inclusive ouvia histórias de extraterrestres, de coisas como Guerra dos Mundos, por exemplo, um filme lá da década de 50 que o pai do Travis contava muito para ele, e isso se completando com essa questão de que ele anda rodando o mundo inteiro aí, ganhando um dinheirinho nos dias de hoje, fazendo presença VIP, e já lá na final da década de 70 ele escreveu o livro Fogo do Céu e faturou um bom dinheiro até com os royalties do filme. Existem muitas pessoas que não veem isso com bons olhos e acabam dizendo que o Travis, juntamente com os seus amigos, teria inventado tudo isso justamente para faturar uma boa grana. A gente não pode dizer que é mentira e também não podemos dizer que é verdade. Afinal de contas, o próprio teste do polígrafo ou até mesmo detector de mentiras, até hoje, também por muitos cientistas, é apontado como um teste no mínimo duvidoso, que nem 100% das vezes ele acerta ali nas métricas que ele aponta se a pessoa está mentindo ou não. Ou seja, se vocês querem saber a minha opinião sobre o caso do Travis Walton, para ser muito sincero, para mim é uma incógnita, é uma dúvida. Tem um lado que eu acredito e tem outro que eu fico com o pé atrás. Afinal de contas, eu sempre digo aqui nos vídeos que eu faço no meu canal, sempre duvide, sempre tenha um ponto de interrogação. Nunca acredite 100% quando você não tem provas materiais e cabais. Bem, meus amigos, eu, Luiz Felício, vou ficando por aqui, mas a seguir eu vou deixar a dica de outros vídeos da nossa série Vídeo Mistério para vocês continuarem ligados por aqui. Tá combinado então? A gente se vê por lá. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!